Olá pessoal, estamos na aula 8 hoje sobre interferência. Então hoje, assim, né, os tópicos aqui vão ser, né, vou falar de interferência, ondas eletromagnéticas, mas eu acho que não vai dar para falar aqui de coerência, né, e das leis de Fresnel-Arroyo, né? Nem sei se eu vou falar disso aqui, mas talvez coerência fique na parte de interferômetros, né? Tá? É, Então a gente vai ver basicamente isso aqui, né? Interferência, ok? Ahn, então assim, né? A gente viu um tipo de interferência, né? Do que é a interferência dos campos, né? Que causava a interferência da polarização, né? No fundo, né? Então as polarizações, duas polarizações lineares, ortogonais, dando, né? Originando novos tipos de polarização, né? Circular, elíptica, e diagonal, antidiagonal, né? Tá? Um, mas ali é uma coisa mais dos campos, né? Tá? Então a polarização é uma característica mais dos campos, né? E aqui a interferência é uma coisa da mais de ondas mesmo, né? Tá? E, e aqui a gente vai ser diferente, né? Porque lá a gente tinha duas ondas, né? Com o mesmo vetor de propagação, né? Tá? Aqui a gente vai considerar, né, a interferência de duas ondas aqui, né? Tá? Pode-se pensar essas duas fontes aqui, né? Pontuais aqui, tá? Então, o campo um aqui, né? Que pode estar em qualquer direção aqui, né? Tá? Para simplificar, a gente vai considerar polarização polarização linear, né? Tá? Então estão polarizadas linearmente, é, mas em alguma direção aí, né? Tá? Então algum plano de polarização próprio, né? Tá? Então E1 está na direção aqui de E01, né? Tá? Com o vetor K1, né? Tá? Então aqui na figura, por exemplo, né? Esse K1 ele não está agora, ele não é o mesmo, né? Que o K2 aqui, né? Tá? Então a segunda onda aqui, né? Tá? Ela vai ter o campo elétrico aqui, né? E2 com amplitude E02, mas com o vetor, né? O vetor de propagação aqui é K2, né? Tá? E eles não estão necessariamente aqui, né? Na mesma direção, tá? E a ideia aqui de interferência, a gente vai se preocupar com a intensidade da onda, né? Tá? Então, assim, né? As imagens que vão se formar, então aqueles, né? Franja de interferência, né? Elas vão ter a ver com a intensidade, né? Tá? Porque a energia ali é o que a gente vê, né? No fundo, num certo sentido, né? Tá? E assim, né? Independente da polarização da onda, né? Com certas, não 100% correto que eu vou falar, mas assim, né? Mesmo ondas, né? Não polarizadas, por exemplo, elas vão apresentar interferência, né? Tá? O que a gente vai exigir aqui, então, o R aqui vai estar igual porque a gente vai estar avaliando num ponto, né? Tá, num ponto R aqui, né? Numa posição, tá? E a gente vai estar, né, também exigindo que aqui as frequências, né? Então sejam frequências angulares, que implica frequência, né? Tá? E comprimento de onda semelhante, né? Tá? Então, eles não precisam ser idênticos assim, mas, né, não pode ser muito, né, ordens de grandeza assim diferentes, né? Tá? Então tem que ser aproximadamente no mesmo lugar ali no espectro, né? Tá? Eletromagnético. E aí a gente vai considerar, né, novamente a superposição aqui, tá? E cada uma tem uma fase inicial aqui, né? Tá? Então um tem epsilon aqui,
E2 aqui, ε2, tá? Então, uma onda harmônica aqui, né, tá? Ah, então, longe aqui da fonte, elas são aproximadamente planas, né, tá? Longe dessas fontes pontuais, então a gente pode aproximar por ondas planas aqui, né? Então, é como se fosse duas ondas planas, né? Harmônicas, né? Ah, monocromáticas, né? Então, com essa frequência aqui, né? Em comum. Se superpondo aqui num ponto P, né? Tá? E aí a gente vai ver, né, que pode acontecer, né? Tá? Então, uma situação mais geral agora do que, num certo sentido, né? Do que a discussão de polarização, né? Tá? Aqui, né, a gente vai considerar que a separação entre essas fontes aqui, né, S1 e S2, né, é muito maior que o comprimento de onda, né? Tá? Porque se for comparável ao comprimento de onda, né, aí o K1 é praticamente K2, né? Tá? Então elas estão aqui, isso aqui é praticamente paralelo, né? Tá? Então aí é quase a mesma onda aí, né? Tá? Então não vai importar, a gente não vai ver essa diferença espacial, né? Tá? Então muito provavelmente não vê interferência, né? Tá? Hoje assim, né? Só a parte mais teórica ali, né? Matemática. Aí a próxima aula, aí eu estou ainda montando como vou fazer, né? Mas aí eu falo dos interferômetros, né? Tá? Porque é o jeito. Aí a gente tem que, né? Fazer bolar algo experimental, né? Para verificar isso aí, né? Tá? Essa predição aí da teoria, tá? Mas é claro, assim, né? A interferência de ondas eletromagnéticas da luz, né? Assim, não, acho que veio depois, né? Tá? Então veio depois do. Aí tem que ver, né? Historicamente, quem veio primeiro, né? Tá? Mas assim, isso até, né? Até a teoria moderna aí do eletromagnetismo, né? Via-se a luz como partícula, né? E tem muita coisa assim que vai dar suporte a isso, né? Então isso era uma visão do Newton, né? Mas uma coisa relacionada aqui à interferência de ondas eletromagnéticas é a difração, né? Tá? E aí, assim, você pode meio que ver como se fossem partículas, né? Ricocheteando, né? Tá? Em objetos, né? Tá? Mas assim, né, a figura do Newton assim impôs, né, que por muito tempo, né, como ele tinha essa visão, né, impôs por muito tempo que como se diz, não se visse como ondas, né, a luz assim rejeitassem, né, essa visão da luz e ondas eletromagnéticas como ondas, né, tá? E aí, assim, né, do século XIX para frente, aí né, com esses experimentos de interferência, assim, né, com as equações de Maxwell e, né, todo o desenvolvimento do eletromagnetismo, aí vai tender a ver-se a luz como uma onda, né, tá? Mas aí, com o advento da mecânica quântica, né, aí viu-se que, né, a luz, né, pode ser vista das duas maneiras, né, tá? Então são formas complementares, né, tá? Na verdade tem a dualidade onda-partícula que a gente vai ver. Então a luz é as duas coisas, né, tá? Mas bom, vamos ver aqui primeiro a coisa clássica, né, tá? Então o que o eletromagnetismo ali das equações de Maxwell está prevendo, ok? Então o que a gente vai fazer hoje é ver, né? Então ver como se comporta, né? Tem duas ondas aqui eletromagnéticas, aí a gente vai num ponto P, né? E ver o que é, né? Porque o campo elétrico e ondas, né? Seguem princípios de superposição, né?
Então, o campo elétrico resultante, ou a onda resultante aqui, vai ser a superposição, né, dessas duas ondas aqui. Okay? Então, né, assim, vendo, né, de um outro jeito aqui essa figura, né, então mais próximo aqui do ponto P, né, ou distante das fontes aqui. Então, o que a gente está considerando é essa situação, né, duas ondas planas, né, tá, harmônicas, ah, polarizadas linearmente, mas vejo que o plano de vibração aqui, ó, né, o plano de polarização, né, onde esse E tá contido, né, onde ele está oscilando, né, é, agora não é mais, né, então o K1 é diferente do K2 agora, né, então ele varia, assim, esse ângulo aqui vai, deixa eu ver se está certo o que eu vou falar. Não, o ângulo entre os vetores aqui não vai variar, né? Tá? Então, a polarização resultante aqui talvez dê para pensar nela, tá? É, mas assim, né, os vetores de propagação são diferentes agora, né? Então não estão se propagando na mesma direção, né? Então os planos não estão paralelos, né? Mais, ok? Os planos de vibração lá eles eram diferentes, né? Mas os planos das ondas mesmo, né? Onde as intensidades são constantes, não são os mesmos, tá? E aí a gente vai, né, trabalhar aqui com a média temporal, na verdade, né? Tá? Do campo elétrico. Porque assim, né? Não faz muito sentido a gente trabalhar com campo elétrico, né? Tá? Porque na prática, né, um detector aqui no ponto P, o campo elétrico tem essa coisa, né, de variar, que a gente viu, né, a frequência da ordem de 10 a 14, 10 a 15 Hz, né, tá? E aí, né, então assim, isso aqui oscila demais, né, tá? No tempo, né? Então, e os detectores, assim, eles são baseados em intensidade, na verdade, né? Tá? Então, o REST fala um pouco mais em detalhes, assim, né? Mas o funcionamento dos detectores é, basicamente, né? A energia, né? Da onda, né? Que vai estar expressa pela intensidade, né? Ela vai realizar um trabalho lá no detector, né? Tá? Então, e aí o detector detecta bem isso aí, né? Tá? Agora, o campo elétrico, ele não tem resolução para isso, né? Tá? Então, essa função aqui, né? Do tempo, ela não tem resolução. Então, o que a gente tem que considerar aqui, né? Tá? É a intensidade, né? Do campo resultante aqui, né? Opa, né? Desse campo aqui, que é a soma de E1 mais E2, ok? E lembra lá, né, que isso era, então, né, do vetor de point lá, e, né, era E vetor B e tal. Mas assim, né, o módulo aqui aí lembra que o E e o B, né, estão relacionados, né, tá? Então eles são proporcionais, né, o E sobre B é igual a C, tá? Então, do vetor de point vinha essa coisa, né, de estar C é epsilon 0, né, a média temporal aqui, né, do campo ao quadrado, né? Se fosse só um aqui, né, aí vai dar aquela coisa, né, do cosseno ao quadrado aqui, né? Tá? Aí separa aqui a parte, né, temporal da espacial e aí a média temporal dava meio, né? Aí aparece o meio. Mas aqui eu estou deixando, né, a expressão do campo, né, como um todo aqui, e a gente vai tirar a média, né, temporal no fim, ok? Então, o que a gente está interessado é nisso aqui, tá? Então, na intensidade da onda resultante aqui, ok? E a gente vai escrever isso em termos das intensidades individuais aqui, né? Tá? Porque se não tivesse esse campo aqui, por exemplo, né, o E2, aí seria, né, seria só de E1, né? Tá? Então, tem a intensidade de 1, né, tá? Que é isso aqui ao quadrado, vezes a média temporal disso aqui ao quadrado, vezes C epsilon 0, e a mesma coisa, né, tem a intensidade 2 também, né, tá?
mas vai aparecer uma coisa nova aí, né? Ok? Que é o chamado termo de interferência. Então, ó, a intensidade aqui, né, da onda resultante é essa expressão, né? Tá? Então a gente vai agora desenvolver isso aí, ok? Então, ó, o campo ao quadrado, né? Tá? O campo resultante ao quadrado, ele é 1, é 2, né? O que é isso aqui, né, vetorialmente? É E escalar com E, né? Tá? Então, isso é o quadrado, né? Isso aqui é 1 mais E2, né? Produto escalar com E1 mais E2, né? Porque esse campo resultante é essa soma desses dois campos, né? Tá? E aí, assim, né? O produto escalar tem propriedade distributiva e ele é comutativo, então isso aqui, ó, no fim das contas é E1, né? Tá? E1 escalar com E1, mais E2 escalar com E2, mais duas vezes E1 escalar com E2. Ok? E aí, né, E1 aqui é 1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, né? Mais 2 é o produto escalar, né? Entre E1 e E2 aqui. Ok? Então, né, para ter essa expressão, né, aparecendo aqui, a gente vê o que é a intensidade da, né? Então isso aqui implica o quê? Ó? Que Cε0, a média temporal, né, dessa expressão aqui, é Cε0, a média temporal, né, tá? Lembra que a média temporal é uma integral lá, né? E integral são lineares, então, né, distribui aqui também, né? Tá? Então é Cε0 e 1 ao quadrado, a média temporal disso, Cε0, a média temporal de E2 ao quadrado, mais 2 Cε0, a média temporal desse termo aqui, ó, E1, eu escalar com E2, né? Tá? E portanto, então, e aí, ó, isso aqui, o que é, né? Isso aqui é a intensidade da onda 1, né? Tá? Da primeira onda, ok? Esse aqui é a intensidade da segunda onda, né? Mais isso aqui, né, que a gente vai chamar desse intensidade 1, 2, né, tá? É o chamado termo de interferência aqui. Então, né, portanto, né, a gente conclui o quê, né? Que a intensidade resultante é a intensidade da onda 1 mais a intensidade da onda 2 mais um termo a mais aí, né, tá? Esse termo aqui é o chamado termo de interferência, ok? E aí esse termo de interferência, né, que vai fazer isso aqui, né, não ser uma coisa independente, né, da outra, né? Então, as ondas, né, elas interagem meio que dessa forma aqui, né, via interferência, né, tá? Então, uma onda passa pela outra, né, mas as intensidades, né, tá? Elas mudam, né, tá? De acordo com esse termo de interferência aqui, né? Ok? Ahn, Então, assim, né, é diferente aqui para onda, né, do que seria para partícula, né, tá? Então, a onda tem de diferente o quê, né? Que ela, uma passa pela outra, né? Uma não reflete na outra, né? Tá? Então, que nem duas bolinhas, né? Tá? Então, duas partículas, né? Se o centro de massa delas estão alinhados, né? Elas batem uma reflete na outra, né? Assim, tá? Então, né? Aí tem aquela coisa de colisão, né? Tá? Mas aqui elas passam uma pela outra, né? Mas elas interagem de uma certa forma, né? Porque aí pode ter esse termo de interferência aqui. Então não são independentes, né? Tá? Então se não tivesse, né? Esse termo assim em geral, né? Tá? Nunca tivesse. Então elas, né? Só assim, né? É diferente, né? Porque por exemplo, né, a intensidade aqui da onda 1, né, é a energia dela, né, tá? Tá relacionado ao vetor de Point lá, então a energia, a média temporal da energia, né, tá? Então, na verdade é a potência, né? A potência ali média, né, que você tem, tá? E esse termo aqui também, né? E energia elas se somam, né, tá? Para partículas, né? Tá? Aqui também, né, tá? Mas
mas tem um termo a mais, né? Tá? Então tem uma coisa interferindo, né? Tá? Modificando o que seria, né? Intuitivamente aqui, né? Tá? Se a gente fosse por argumentos ali, né? Tá? Então as ondas realmente transportam energia aqui, né? E a energia de uma tá interferindo com a outra, né? Então o jeito que elas interagem, né? Mas assim, não vai ter violação, né? De conservação de energia, né? Tá? Então você considerar todos, né? Todos os pontos, tal, né? A energia que entrou vai ser a que saiu, né? Tá? Mas ela vai estar meio que distribuída diferente, né? Tá? Certos pontos. E, e esqueci uma coisa que eu ia falar. Bom, talvez eu lembre depois, ok? Hum, sim, né? Isso aqui é meio que, né? Depois a gente vai ver lá a parte quântica, né? Tá? Então isso aqui é meio que uma correlação, né? Tá? Entre, entre as duas ondas aqui, né? Então vai ser um termo que está associado à correlação, né? Tá? Então quando não tem correlação, né? Então são independentes, assim, né? Grosso modo, né? Tá? Não é exatamente isso, mas é como se fossem independentes, né? Tá? E quando tem aqui uma correlação, aí sim, né? Aí modifica, né? O termo geral, ok? Então agora o que a gente vai se preocupar é calcular esse termo de interferência aqui, tá? Então a gente vai ver expressão para ele, né? Tá? E relacionar com esses outros dois aqui, né? Os termos individuais. Então são umas contas um pouquinho longas, mas não nada muito complicado, tá? Então nada muito diferente do que a gente fez até agora, ok? Então ó, o que a gente tem que calcular, né? Esse termo de interferência aqui para ver o que né? A intensidade resultante num ponto ali, né? Do espaço. Então ó, o que a gente precisa calcular no fundo é isso aqui é uma constante, né? Tá? Então a gente tem que calcular isso aqui e depois tomar a média temporal, ok? Então esse produto escalar é 1 é 2 é o quê, né? As expressões são aqui, ó. E01 cosseno de K1 R menos ômega t mais E1, né? Mais epsilon 1, quer dizer. Aí E02 cosseno de K2 escalar R, né? Menos ômega t mais epsilon 2, tá? Como a gente quer a média temporal, então vamos tirar, né, esses... bom, desenvolvendo aqui, ó, tem mais coisa ainda. Então, ó, fica o produto escalar entre esses vetores, né, que são fixos, né? São os vetores que dão amplitude, tá? Então é 0,1, produto escalar com é 0,2, né? E aí esses cossenos aqui, né? Tá? Então as funções oscilantes no tempo. Aí sim, agora a gente vai abrir, né? Tá? Então vamos tirar esse termo, né? Ômega t aqui e fazer, né? Tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é chamar K1R mais epsilon de A, né? E isso aqui, o menos ômega t de B, né? Tá? Então vai ser cosseno de A menos B, né? Tá? E aqui também, né? Então a gente vai abrir cosseno de A menos B. Aí lembra daquela coisa mnemônica, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, né? Tá? Então esse menos aqui vai virar mais no final, né? Tá? Então, esse primeiro cosseno aqui, né? Tá? Desse argumento aqui, ele é tudo isso aqui, né? Tá? Então, abrindo, né? Tirando o termo ômega t. Então, é cosseno, né? De A aqui, cosseno de B, mais seno de A, né? Seno de B. E a mesma coisa aqui para esse outro termo, né? Então, isso aqui está multiplicando isso aqui, né? Tá? Só não tinha muito espaço aqui para colocar na mesma linha. Tá? Então está multiplicando também isso aqui, o cosseno de K2R mais epsilon 2, esse cosseno de ômega t, mais seno de K2R mais epsilon 2, seno de ômega t. Tá?
E aí é o seguinte, né? Aí a gente toma. Então, se a gente fizer essa distribuição disso aqui, né? O que vai acontecer? Ó? Vai dar termo assim, ó, cosseno ao quadrado, né? Tá? Então aí é cosseno, cosseno, né? Aí dá cosseno ao quadrado de ômega t. Seno com seno aqui dá, né? Seno ao quadrado de ômega t, né? E aí tem os termos cruzados também. Cosseno com seno aqui dá seno ômega t, cosseno de ômega t. Seno de ômega t, cosseno de ômega t, né? Esses senos cruzados, né? Tá? E aí a média temporal de cosseno ao quadrado de ômega t, né? Então dos termos iguais aqui e do seno ao quadrado de ômega t, né? É 1, ok? É o que eu me enrolei lá naquela aula, né? Tá? Interferência. Enquanto que desses termos cruzados é possível provar, né? Porque isso aqui vai ser seno de 2 ômega t, né? Dividido por 2, né? Tá? E aí o seno, né? A média temporal dele num ciclo, né? Ele é, como se diz? É zero, né? Tá? A média temporal. Então esses termos cruzados não vão aparecer. Vai aparecer esses termos cosseno aqui, né? Porque o cosseno ao quadrado, né? A média deu 1, não, deu meio, né? Tá? Então aparece um meio aqui, né? Tá? E do seno ao quadrado a mesma coisa. Tá? Então a média temporal dá o quê? Ó? Dá esse E01, né? Produto escalar com E02, dividido por 2, né? Vezes esse cosseno, então o produto dos cossenos aqui, né? Tá? De cada um com um argumento aqui, mais o produto dos senos, né? Tá? Acho que aqui eu não escrevi direito, mas é o produto dos senos aqui. Okay? Só que essa expressão, ela é novamente, né? Cossa A, cossa B, né? Troca o sinal, seno de A, seno de B, né? Tá? Então tem que trocar o sinal aqui, né? Então isso aqui é o cosseno desse argumento, né? Menos esse argumento, né? Tá? Então, ó, e aí já colocando, né? Aqui multiplicando por 2 CY0 aqui, né? Tá? Aí esse 2, né? Vai cancelar com esse, então esse 2 daqui vai cancelar com esse 2 aqui, né? Então vai ficar CY0, produto escalar é 0,1, é 0,2, e aí o cosseno, né, do argumento 1 aqui, menos o argumento 2, ok? E aí, né, aí a gente chama, né, isso aqui é a fase do 1, né, e a fase do 2, isso aqui como tudo, né, tá? Então a gente, né, chama a diferença aqui desse argumento, né, ou dessa fase aqui, né, tá? De um delta, né, tá? Para não ficar carregando toda hora, né? Então, né, o termo de interferência ali é o quê? Ó? CY0, produto escalar entre E01 e E02, cosseno da diferença de fase. Okay? Então, é essa expressão aqui. E aí a gente vê como isso aqui é constante, isso é constante, isso é constante, isso é constante, né? O termo de interferência vai depender, né, da diferença de fase, né, tá? entre as ondas aqui, né? Tá? No ponto R. Então, a intensidade final, né, tá? Que a gente vai ver, né, a expressão dela vai depender aqui dessa diferente fase, né? Tá? Dos valores possíveis aqui, tá? Isso aqui está entre menos 1 e 1, né? Tá? Então, vai variar entre um valor máximo e um mínimo, né? Tá? E aí essa interferência total também vai ter um valor máximo e mínimo. Ok? Pode ser zero também, né? Pode ser que não tem interferência, né? Então, quando for π sobre 2 aqui, né? Isso aqui dá zero, então não tem termo de interferência, né? Tá? Então, meio que não vai ser observada interferência, né? Ok? No sentido que vai só somar, né? As intensidades aqui, né? Individuais. E agora a gente vai, né? Fazer uma simplificação, né? Tá? Isso aqui não dificulta muito, né? Tá? Mas a gente vai considerar aqui ó, que eles estão, né? O plano de polarização, né? Não tá, né? Eles não fazem um ângulo aqui, né? Então eles estão no mesmo plano de polarização,
tá? Então eles são paralelos, né? Tá? O plano de vibração. Em vez de estar aqui, né, tombado com relação a isso aqui, né? Eles estão vibrando, estão com a mesma polarização no fundo, né? Tá? No mesmo plano de vibração, né? Tá? Então, assim, né, os versores vão estar alinhados, então o produto escalar E01 com E02 vai dar simplesmente E01 vezes E02, né? Tá? Então, aí tem esse termo de interferência, né? É C, ε0, E01, E02, cosseno da diferente fase, ok? E aí, ó, esse termo aqui, ó, é como, né, o I1 é C, ε0, E01 ao quadrado. Então, né, isso aqui é raiz, né, tá? É alguma coisa raiz, né, de... Então, o E01, ele é o quê, né? 2 e 1. Deixa eu ver se não tá faltando alguma coisa. Não, tá certo. Então, é 2, né? 2 e 1 sobre C ε0, só que raiz, né? Tá? E a mesma coisa aqui seria I2, né? Tá? Então é raiz aqui, né? Da intensidade 2, né? Tá? Esse termo aqui, né? Tá relacionado à raiz, aí fica, né? C ε0 aqui embaixo, né? Tá? Raiz dele, né? Raiz de C ε0 também aqui embaixo. E aí tinha um raiz de 2 aqui e raiz de 2, né? Então fica um 2 aqui, né? Tá? Então, aí C ε0 aqui, né, das duas raízes, vai cancelar com esse C ε0. Aí sobra um 2 aqui só, né? Tá? Então, no fim das contas, né, a gente pode expressar a intensidade resultante como intensidade da onda 1 mais intensidade da onda 2, e aí o termo de interferência é o quê? Mais 2 raiz, né, da intensidade 1, intensidade 2, cosseno da diferença de fase, ok? E aí fica uma expressão legalzinha aqui, né? Tá? Por exemplo, se esse cosseno delta for 1, né? Isso aqui é raiz de, né? Raiz de I1 mais raiz de 2, né? Ao quadrado, ok? Então, assim, né? E se for menos 1 é raiz de 1 menos raiz de 2, né? Você pode pensar dessa forma, ok? Então, é isso aqui que a gente vai analisar agora, né? Tá? Então, os diferentes valores aqui, ok? E aí, né, vai estar tudo dependente, né, dessa... Isso aqui é, né, determinado pela onda 1, isso aqui é determinado pela onda 2, né? Então, da 1, 2, né? Então, o único termo aqui, né, que a intensidade resultante está dependendo é dessa diferente fase. Ok. Então, a gente vai analisar as diferentes possibilidades aqui para esse valor, né, delta aqui da diferente fase. Ok? Então, primeiro, ó, se o delta, né, for zero, mais ou menos 2π, mais ou menos 4π, então múltiplos pares aqui ou múltiplos inteiros, né, de 2π. Então, 0 mais ou menos 2π, mais ou menos 4π, mais ou menos 6π, né? Então, isso aqui vai dar, né, o cosseno de delta vai ter o valor máximo dele, né? Tá? Então, que é 1. Tá? E aí a função tem né, tem o valor máximo de interferência resultante, né? Tá? Então vai ser I1 mais I2 mais 2 raiz de 1 e 2. Você pode ver também como raiz de I1 mais raiz de 2, né, ao quadrado. Né? Tá? E aí a gente diz na situação que a gente tem uma interferência construtiva total. Né? Tá? Então é o máximo aqui, né, tá? De interferência construtiva que a gente fala. Né? Tá? É o máximo de soma, né, das intensidades que você pode ter. Okay? Aí tem uma situação intermediária aqui, ó. Se o zero for menor que o cosseno de delta. Então, se esse cosseno de delta, né, tá? Cosseno da diferença de fase, né? Ele tiver entre 1 e 0, né?
a gente vai ter que a interferência resultante, né? Ela vai ser menor que esse valor aqui, né? Máximo, tá? Mas vai ser ainda maior que o que seria sem interferência, né? Tá? Então, é só as somas individuais, né? Tá? Então, tem uma interferência construtiva aí, né? Tá? Então, a gente chama de interferência construtiva, né? Não é total, mas tem uma... é construtiva, né? Tá? Então, está aumentando, né, o valor que seria sem interferência, né? Aí, se cosseno de delta é igual a zero, né? Aí a gente não tem termo de interferência, né? Tá? Uh, talvez devesse ter deixado o caso separado aí. Mas, assim, né? Então, quando o delta for múltiplo de π sobre 2, né? A gente não tem interferência, né? Então, tá meio que individual, assim, né? Tá independente um do outro. Ok? Só tá somando, né? Tá? Os valores da interferência. Aí, né, a situação análoga a essa aqui, né? Intermediária, se o cosseno de delta, né? Ele tiver aqui entre zero, né? Tá? Então, essa situação aqui, e menos 1, que é o valor mínimo dele. Ok? Aí a gente vai ter, né, que a intensidade vai estar, né, entre a intensidade máxima aqui, ou a intensidade, a soma individual aqui das intensidades, então sem interferometria, e o valor mínimo, né, da intensidade. Ok? E aí a gente tem o que a gente chama de interferência destrutiva. Ok? Então tem menos, né, do que teria individualmente aqui. Ok? Então ela está destruindo, né, o que seria, né, sem interferência. Né? Tá? E aí, né, finalmente aqui, ó, se onde vai atingir esse valor mínimo aqui, menos 1, né, para múltiplos de ímpares de π aqui, né? Então, mais ou menos π, mais ou menos 3π, porque daí o cosseno de delta dá menos 1, né? Então, a gente vai ter, né, o valor mínimo de interferência resultante, né, que é I1 mais I2 menos 2 raiz de 1 e 2, ou, né, raiz de 1 menos raiz de 2 ao quadrado, né? E aí a gente fala, né, quando tem esse mínimo aqui de interferência resultante, a gente fala de uma interferência destrutiva total, ok? E aí, assim, né, como a gente está vendo um caso bem geral ainda, né, tá? Essa intensidade diferente de 10, aí tem, né, vários tipos de situações aqui, né, tá? Então, assim, né, mesmo o mínimo não quer dizer que é uma ausência, né, tá? Então pode ser que tenha alguma coisa resiliente aqui, né? Tá? Então vai ser esse mínimo, né? Vai ter sei lá, né? Vai estar menos brilhoso do que o normal, né? Mas, assim, ainda talvez tenha alguma coisa sobrando ali, né? Tá? Enquanto, né, que aí isso aqui soma, né, para o valor máximo, né, que seria mais brilhante, assim, né, tá? Mais intenso mesmo, né, tá? Então, assim, vamos considerar agora esse caso, né, especial. Então, no caso especial que as amplitudes das ondas também são iguais, né? A gente vai ter que a intensidade delas, né, que depende do quadrado disso aqui, né, vão ser iguais também, né? E a gente chama esse valor, né, comum entre 1 e 2 de I0, ok? E aí a gente tem o quê, né? Que a intensidade resultante, né, dessa soma dessa superposição de ondas de mesma intensidade, né, mesmo plano de polarização, mas propagando em direções diferentes, né, num dado ponto R, vai ser o quê, né? Vai ser 2 e 0, aí 1 mais cosseno delta. Então é só... Cadê a expressão, né? É só essa expressão aqui com I1 igual isso aqui igual a I0 ao quadrado, né? Então sai o I0, né? Tá? Aí fica 2 e 0 aqui. Então fica 2, né? I0 em evidência, 1 mais cosseno de delta, né? 1 mais cosseno de delta. Aí o que acontece, né? Se você dividir por 2 aqui, fica meio mais cosseno de delta sobre 2, né? Tá? Divide e multiplica, né? Então, aí fica 4 aqui, né?
E meio mais cosseno de delta sobre 2 é o cosseno ao quadrado de delta sobre 2. Ok? A identidade trigonométrica lá. Ok? Então, né, no fim das contas, vai ficar, né, 4 e 0, né, cosseno ao quadrado de delta sobre 2. Aí, né, a análise é um pouquinho diferente, mas não muito aqui, né? Tá? Então, né, esse cosseno ao quadrado ele está limitado entre 0 e 1, né? Tá? Então, quando é menos 1, né, ele, ao quadrado ele fica positivo, né? Tá? Então, os valores mínimos aqui, né, são 0, né? Tá? Então, aí não tem intensidade nenhuma aqui, né? E 4 vezes, né, essa intensidade aqui, né? Ok? Então, é o que, né? Então, e tem os valores intermediários também, né? Então, quando esse cosseno ao quadrado de delta sobre 2 está entre 1 e 0, ok? Aí a intensidade resultante vai estar entre 0 e 4 e 0, né? Tá? Então, assim, né? Dependendo da diferente fase, posição que você está ali, né? Você vai, né, ver... Você pode ver nada, assim, né? Tá? Então, a intensidade é 0, então tem aquele borrão escuro assim, né, tá? Ou, né, você pode ver, né, bem intenso, né, tá? E o que varia entre isso, né, tá? E aí isso vai dar origem, né, essas que a gente chama de franja de interferência, né, por exemplo, né, no experimento do Plafond, né? Então a intensidade tem picos assim, né, regulares, né, tá? Igualmente espaçados, né? E, e tipo franjas, né, tá? Então mínimos, né? Então, intensidade zero aqui também igualmente espaçados no meio, né? Desses valores de máxima intensidade, né? Tá? E vai continuamente assim, né? Tá? Variando, né? Entre, entre esse valor e esse aqui, né? Tá? E aí, assim, né? Essas franjas de interferência são típicas de ondas, né? Tá? Então, ondas também. Vou tentar achar ali, né? Mas, assim, experimentos com ondas na água e tal, né? E ondas sonoras também, mas, assim, né? É meio difícil, assim, montar o experimento, né? Tá? Dessa forma, mas também daria para fazer, né? O problema é que não é transversal, né? A propagação da onda sonora, né? Mas, em princípio, dá para fazer também, né? Mas a gente está vendo aqui, né, que então as equações de Maxwell, né, a teoria eletromagnética clássica está implicando, né, tem essa consequência aqui, né, bem interessante, né, que é observada, né, nos experimentos, né, interferometria, que a luz, né, e a radiação eletromagnética se comporta como onda, né, tá? Então tem comportamento típico de onda, né? Que partícula, né, ela não produz, né, tá? Figuras de interferência, ok? Então, como a gente vai visualizar isso aí, ok? Então, próxima aula, provavelmente, a gente vai ver o experimento do Plafond, mas eu tenho que falar algumas coisas antes, né? Lá. Então, vamos considerar aqui uma coisa também que permite a gente fazer visualmente, isso aí, né? Que é considerar duas ondas esféricas, né? Tá? Então, duas fontes aqui, ó, a figura... ó. Então, a gente vai ter, né, uma fonte aqui pontual, né? Tá? E outra aqui, né? Ok? Desse jeito, mas agora vamos considerar que a gente está mais próximo aqui, né? Tá? Então a gente não vai aproximar por ondas planas, né? Tá? Então aqui, né? Proximamente, a separação entre elas é pequena, mas assim é muito maior que o comprimento de onda, né? Tá?
Então, assim, elas estão próximas, mas não a ponto de ser, né, comparável ao comprimento de onda, né, que é de ondas eletromagnéticas é muito pequeno, né, tá? Então, duas ondas aí esféricas, né, tá? E a gente vai ver, né, num dado ponto do espaço aqui, o que né, não muito longe delas, tá? Então, que a característica de ser esférica ainda é importante. O que, né, o que origina isso aí, né? Tá? Pra gente. Então, aqui, ó, para ondas esféricas, né? Aí lembra lá, né? Então, o campo elétrico ele pode estar apontando aí, né? Onde ele quiser, tá? É, então, ele vai estar num plano tangente, né? A cada esfera. Então, e aqui, né? O vetor de... Não sei se vai dar para ver aqui. Mas a propagação, né? Ela se dá na direção radial, né? Tá? Então, em vez de chamar de K1, né? Tá? A gente chama de R1 aqui, né? Tá? Então, porque o K, né, ele vai estar o K1 vai estar na direção radial, né? Tá? Só que aqui, né, vai ser do que seria esse, né, o R1 aqui, como a gente está próximo, né? Então, o R1 dessa fonte 1 aqui, né? Tá? Então, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó, esse K1, né? Que aqui, né, muito longe ele está aqui, né? Tá? Aqui, né, a propagação aqui é radial, né? Tá? Então ele está na direção, né, da normal, né, que é na direção do vetor posição R1, né, do vetor radial, desculpa, né? Tá? R1 saindo aqui, né, vetor normal. Tá? Então K1 escalar é R1, né, a gente chama só então digamos que tem o mesmo número de propagação, né, o módulo do vetor, mas não aí é diferente, né, tá, o produto escalar. Né? Tá? Então, o R1 aqui, né? O R1 é aqui, né? Enquanto que o R2 é daqui até aqui, né? Tá? Então, tem uma diferença. Então, aquele K escalar, né? R vai ser isso, ok? Então, é KR1 menos ômega t mais epsilon 1, normal, né? Tá? Então, é uma função que só depende aqui né? Dessa posição R1. E aí, né? A onda 2, o campo 2, vai ser E02, né? Tá? Cosseno, né, de KR2 menos ômega t mais epsilon 2. Okay? E aí o seguinte, né, como as fontes estão próximas, a gente vai poder usar essa fórmula aqui. Tá? Então o resto tem mais justificado ali. Mas assim, uma coisa, né, que que a gente pode pensar é o seguinte, né? Aí, né, como as fontes estão próximas e a gente está ali próximo delas também, né? Então a direção do campo é meio que uniforme, assim, né? Tá? Espacialmente. Isso aqui não vai importar muito, né? Tá? Então, a diferença, né, de orientação ali num ponto, né, não vai influenciar muito, ok? Então, o que vai influenciar é o módulo, né? Tá? Então, a gente pode usar essa expressão aqui, né? Tá? Então, as mesmas coisas vão valer. Né? E aí vamos fazer, né, para simplificar, que a intensidade também, então as duas fontes são semelhantes ali, né, tá? Então que o E01 também é igual ao E02, tá? Então, né, como a gente vai usar essa fórmula aqui, ou pelo menos essa aqui, né, a diferença de fase é a diferença entre os argumentos aqui sem o ômega t, né, tá? Então, as mesmas derivações, né? Só que aí tira, né, esse termo temporal, tira a média. Então, a diferença de fase que está importando aqui é KR1 menos KR2, aí fica o K em evidência aqui, KR1 menos R2, mais Epsilon menos Epsilon 2. Okay? E aí, né, se é 0,1 igual a 0,2, a gente vai ter, né, a gente pode usar essa fórmula aqui, né? E aí esse meio que está ali, né, esse delta sobre 2 aqui.
Então é 4 e 0, né? Cosseno ao quadrado da diferente fase, né? Que a gente acabou de ver que é isso. Então é cosseno ao quadrado de meio, né? Da diferente fase aqui. Tá? E aí, né, a gente tem que analisar as situações de máximo e mínimo, né? Então, os máximos é quando isso aqui for 1, né, tá? O cosseno ao quadrado aqui. Então, quando tivermos múltiplos inteiros aqui de 2π, tá? Então, esse m pode ser 0, 1 menos 1, né, tá? 2 menos 2, então, um número inteiro aqui. Aí, isso aqui vai ser 1, né? Então, a gente vai ter a intensidade máxima, né? Vai estar o mais, né, mais intenso, né? Tá? Nessa situação. E, né, enquanto que os mínimos, né, vão ocorrer para quando isso aqui for isso aqui for π, né, tá? For múltiplos de π. E aí, né, isso aqui, o ângulo como um todo vai ser múltiplos de π sobre 2, né? Tá? Então, né, aí cosseno, né, de π sobre 2, né, vai ser 0, né? Tá? Então aí a intensidade não tem intensidade, ok? Então tem essas duas situações, né? E os casos intermediários entre elas, né? Tá? E aí o que acontece, né? Quando isso aqui, né? Esse meio de K, R1 menos R2, né? Mais epsilon 1 menos epsilon 2 for igual a M vezes 2π, ou 2πm aqui, né? Tá? A gente vai ter máximos, né? Tá? E aí a gente pode reescrever isso aqui, ó, não é muito difícil, né? Então, isso aqui, né? Ser igual a 2mπ aqui, 2πm, né? É a mesma coisa que isso aqui, né? Tá? É fácil ver. Né? Tá? Isola aqui o R1 menos R2. Aí a gente fica com essa equação aqui, né? Tá? E a mesma coisa, né? Para os mínimos a gente fica com essa outra equação aqui, né? Tá? Então R1 menos R2, né? Isso é a condição para mínimo, né? Tá? Π vezes um número inteiro aqui, mais epsilon 1 menos epsilon 2 sobre K. Né? Tá? Aí o que é isso aqui? Ó? R1 menos R2 está sendo igual, né? Se você, para um valor aqui, né? Fixo de, por exemplo, né? M igual a zero, né? Isso aqui é uma constante, né? Porque isso aqui é determinado ali pela onda, né? Tá? Então, o número de propagação da onda e as fases iniciais das ondas, né? R1, aqui ó, R1 menos R2, né? Tá? É uma constante, né? E isso em coordenadas polares aqui no plano, né? Tá? R1 menos, então, diferença, né? Diferença entre de um ponto P, né? Diferença entre a distância de um ponto P, né? A um valor S, a um ponto S1, né? Então a diferença disso, né? Com a distância do P até um ponto S2 aqui, né? Então o módulo aqui é R1 menos R2, né? Ser constante, né? Isso aqui tem um lugar geométrico, né? É uma hipérbole, né? Tá? É uma hipérbole aqui. Então, quem fez geometria analítica comigo lá, álgebra linear, geometria analítica, né? Viu a equação de hipérbole, né? Tá? Então essa é a definição, né? De equação de hipérbole. E aqui também, né? Tá? Ou seja, né? Tem os dois lados aqui, né? Tá? Então são todos os pontos que estão aqui, né? Ou aqui, né? Tá? Então eles satisfazem essa equação. Okay? Na verdade é só um dos lados, né? Mas assim, aí quando tiver o outro valor também, né? Então aqui tem todos os valores inteiros, né? Tá? Então, digamos, se fosse 1, né? O m aqui, então seria uma hipérbole aqui, né? Tá? E aí o menos 1 é outra hipérbole. Tá? Outra folha, né? Que a gente diz. Okay? Só que assim, isso aqui em 3 dimensões, né? É simétrico por rotação, né? Tá? Então da origem é esse hiperboloide, né? De revolução de 2 folhas, né? Que a gente diz. Tá? Também quem fez comigo lá viu, tá? Então aqui acho que é diretriz, né? Não lembro se é diretriz aqui.
mas tem esse plano de simetria aqui, ok? Então, seria essa reta aqui de simetria, né? Então, para cada valor, né, tá? De m aqui, vai ter um hiperboloide, né? Porque para m igual a 1, né, aqui é 2π, né? Então, é uma distância, né? Tá? Mas quando for 4π é uma distância, né? Então é maior, né? Tá? Então poderia ser isso aqui, por exemplo, né? Tá? Tá aqui, tá escrito. A m igual a zero ele degenera, né? Tá? Porque que daí vira uma equação de plano aqui, né? Tá? Tá certo isso? Eu acho que é na situação especial que é y1 igual a y2 aqui, né? Tá? Que daí dá zero, né? Tá? Aí R1 é igual a R2, né? Aí faz sentido, né? Aí o vetor posição R1 é igual a R2. Sim, né? Como vetores. Não, mas aí não tá certo também. Porque. Ah, não, é o tamanho, né? Deles, né? Não como vetores. Aí degenera nessa reta aqui, né? E aqui no tridimensionalmente degenera no plano, né? Tá? Então acho que é na situação especial, né? O m igual a zero aqui, mas também essas coisas são diferentes de fase igual também. Porque senão seria um plano mais pra cá, né? Tá? Não, peraí. Ah, sim, né? Isso aqui é só um deslocamento, né? Se tiver isso aqui, é só um deslocamento da origem. Bom, é a se pensar, né? Não, acho que não, viu? Acho que tem que ser. O Y tem que ser igual a Y2, né? Tá? Então nessa situação. Bom, vou pensar com mais calma. Só. Porque assim, aqui é só uma constante, né? Tá? Aí origina, né? Então esse lado ser uma constante, ele vai originar uma hipérbole, né? Tá? Então se tiver uma constante aqui, né? Diferente de zero, ele vai originar uma hipérbole, né? Tá? Então acho que é isso mesmo. Tá? Mas é esse plano de simetria aqui, né? Tá? E aí o que acontece, né? Então m igual a 1, ó, essa distância constante, né, entre o R1 e R2 aqui, né? Ela vai definir esse hiperboló, essa folha aqui, né? Essas duas folhas, né? M igual a 1, M igual a menos 1, né? E aqui, né? Então ele vai estar é um valor maior, né? Tá? Dessas distâncias. Então ele está mais afastado aqui, né? Então essa ponta estaria mais aqui, né? Tá? O ponto P está aqui, né? Então vai definir um hiperboloide aqui, né? Tá? Menor, né? O que é onde as fontes estão, né? São os focos, né? Tá? Então esse é o lugar geométrico cuja aí a distância de um ponto aos focos é constante, né? Tá? A diferença, né? Tá? Da distância para os focos aqui é constante. Né? Então, assim, né, todos esses hiperbolóides vão ter os mesmos focos, né, que são as fontes, as próprias fontes, ok? Um, e aí é isso, né? Ou seja, né, e aqui, né, esses hiperboloides aqui, né, que eu estou considerando aqui, são os de máxima intensidade, né? Eles vão estar intercalados, né, no meio deles aqui, né, que tem esses valores, né, um pi, vai ter dois pi aqui também, né? Mas acho que aqui tem que ser ímpar, né? Tá? Ahn, acho que tem que ser ímpar, né? Tá? Porque daí isso aqui, né, dá o quê? Dá pi sobre 2 3 pi sobre 2, né? Porque se for par, isso aqui é esse caso aqui, né? Tá?
É o caso de máximo, né? Aí o caso de mínimo, quando a intensidade é zero, ou seja, as franjas, né, que seria, não tem intensidade ali, né? Então vai estar escuro, né, na verdade. Ah, vai ser, né, nesses casos, né, com múltiplos ímpares aqui, ok? E aí eles vão estar aqui no meio, né, tá? Porque entre entre 2π, né, e 4π, né, que seria m igual a 1 e m igual a 2, né, vai ter o π, né? Tá? Então o π vai ser um hiperboloide aqui, né, ok? No meio desse, né? Tá? Ahn, e aí, né, isso aqui é só, digamos, né, parou no tempo, né? E a gente viu o que é essa distribuição aqui, né? Tá? É, aí se o tempo, né, deixa o tempo rolar, aí tem aquele termo menos ômega t, né? Tá? Ou kv, né? Kv vezes t lá, né? Tá? Então aí isso aqui, né, ele vai se expande, né? Tá? Então se expande ou se contrai, peraí. Se expande da fonte, né? Tá? Hum, eu tenho que parar e pensar isso aqui, tá? Mas esses hiperboloides vão, né, se expandir ou se contrair, deixa eu ver. Não, acho que não faz sentido, né? Porque daí ele vai estar pegando a fonte também, né? Então, ele tem que estar expandindo, eu acho. Tá? Então ele vai estar expandindo da fonte ali, né? Tá? Então vão ser essas, né? Vai ter esse padrão, né? É diferente aí. Ah, não, não, não. A gente fez média temporal, né? Tá? Então, assim, né? Isso que eu tô falando de expandir seria, né? Onda, sei lá, né? Uma onda aquática, por exemplo, né? Tá? Aí ele vai expandir, né? Esses hiperboloides aí. Mas mas eu acho que a onda eletromagnética mesmo, ela vai, né? Como a gente fez aquela média temporal, né? Vai ficar fixo, assim, né? Então os hiperboloides vão ficar paradinhos ali, né? Tá? Porque fez a média, né? Então é um comportamento na média, né? Tá? Que nem experimento de as franjas de interferência normal, assim, né? Para ondas planas, elas ficam paradinhas lá, né? Tá? Elas estão variando o tempo, né? Mas estão variando tão rápido que a gente não consegue detectar. Ok? Ahn, então, assim, né? Para a gente visualizar aqui, né, vamos voltar ali pro, né, o applet lá do Fostad, ok? Então aqui seria o que seriam ondas, né? Na água, né? Aqui talvez não dê para ver assim tão bem, mas dá meio que para ver aqui, né? Tá? Que, que assim, né? Ó, esses. Só que aqui é um pouco, né? Diferente, né? Tá? Mas aqui acho que vai dar para ver bem, né? Tá? Então, ó, tem umas regiões aqui, né? Escuras, né? Tá? Aqui é variando o tempo, mas vamos pegar aqui, ó, mostra a intensidade, né? Tá? Então, ó, duas fontes pontuais, mostrar a intensidade, ó. Né? E aí são esses hiperboloides, ó. Tá? Então, é isso aqui, né? Então, acho que eu vou menos brilhoso aqui, né? Pra gente ver, ó. Mas são esses hiperboloides aqui, né? Concêntricos e com foco aqui nas fontes, né? Tá? Aqui já tem a intensidade tá meio alta, né? Esse negócio. Deixa eu ver se. Frequência acho que não vai. Frequência vai aumentar, né? Deixa eu ver se tem que baixar menos aqui. Então as fontes estariam ali, ó. É que ali já perto, né, da fonte, então esse comportamento meio que cai com o quadrado, né, da distância também está interferindo, né, tá? Então, a interferência dessas duas
fontes aí, né, pontuais, né, tá? São esses hiperboloides aí, ok? Então, assim, né, aqui, né, intensidade, então essa média temporal, né? Então, aí ele calcula pra gente. Agora, se fosse, não, fonte na água, por exemplo, né, aí é essa coisa. Mas veja, ó, os hiperboloides estão aqui, né? Tá? Então, aí eles são separados, né? Tá? Onde tem interferência construtiva, quase não altera aqui, né? E aí a gente pode modificar várias coisas, né? Então a separação entre as fontes, né? Pode diminuir, por exemplo. Aí vamos ver como é que fica a intensidade aqui. Aqui vai tendendo a fonte pontual, né? Então, mas se estiver bem, né, separado, aí bem separado, ó, né? Já vai tendendo ao padrão de, né? Seriam meio que quase planos aqui, né? Tá? Então, franja de interferências aí, né? Tá? O que a gente pode também fazer é... Então, o corte em Y aqui, né? A seção transversal, tá? Então, são essas hipérboles, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aumentar a frequência. Tem mais hipérboles, mas vamos diminuir a separação entre as fontes. Acho que aqui ficou melhor, né? Tá, então são essas hipérboles aqui, né? Acho que dá mesmo no Z aqui. Isso, no Z, né? O corte aqui é a mesma coisa. E aí no X que é diferente, porque no X é atrás das fontes, né? Tá? É assim que ele orientou, né? Então, no slice aqui. Basicamente isso, né? A gente pode ver também, ó, se fosse o que ele, né? No fundo vão ser duas. Aqui se tiver duas fendas pinhole é tipo dois furos assim, né? Tá? Então duas fendas pontuais, né? Tá? Então dá a mesma coisa, né? Só que assim, né? Aí não tem embaixo aqui, né? Tá? Aqui uma separação maior. Aí a gente vê ó, que bem longe bem longe, né? Dessa coisa, aí ele vai, né? Aí vai ter essas franjas aqui, né? Tá? Ser bem separadas aqui. Aí double slit aqui, né? Tá. Tem uma fenda dupla, né? Uma fenda aqui, né? Linha, né? Tá. Aí é diferente, né? Então aí tende a ser reto aqui, né? Tá? E aí longe, né? Tem essas separações aqui bem, né? Bem definidas, né? Eu acho que é bom. Deixa eu ver, split separation aqui. Tá, mas isso é na próxima aula. Aqui, né? Tá? Balanço, não sei o que é isso. Aqui, ó. Interessante, né? Então, assim, né? Tem onda da água, por exemplo, né? Ela vai ter, né? Mais interferência destrutiva também, né? Tá? Porque aqui a média temporal, né? Vamos ver se aumentando a velocidade. Nem tanto. Porque isso aqui é aumentando a velocidade, tem que aumentar a frequência, né? Deixa eu ver aqui. É mais ou menos assim, né? É. Mas bem, vai ser isso, né? Tá? E aí, né, uma condição importante para a gente. Aqui eu acho que ficou melhor.
Separação não tão grande, né? Ele tinha ficado bom. De certo ponto de vista, né? Então, quando a frequência é alta aí, né? Aqui meio que, né? Só que, assim, muito maior que isso aqui, né? Aí fica como se fosse, né? A média aqui, né? Tá? Isso aqui. E, só que essas regiões aqui, ó, ficam, né? Tá? Interferência totalmente construtiva, né? Essas franjas aqui. Aí, né, na parede, né? Você vai ver só na parede, né? Você vai ver franjas aqui, né? Claro, né? Escuro, claro, escuro, né? Tá? Dessa forma, né? Tá? Então, ok, pessoal. Eu vou parar aqui. Acho que a aula não deve ter durado muito hoje. Mas eu prefiro, né, explicar coerência com mais calma, assim. Talvez não precise explicar muito, né? Mas acho que para não ficar muito pesado hoje, eu vou deixar para a próxima aula. E tem mais a ver também com como montar, né, as condições que você precisa, né, por exemplo, no experimento para observar a interferência, né? Ok? Então, assim, né, ondas de água é bem fácil você observar a interferência, porque, assim, elas estão, né, variando o tempo ali, né, a escala, né, é muito boa, né, tá? Mas aqui o que a gente vai precisar é que a diferença de fase, né, entre as duas ondas ali, né, se mantenha constante, né? Então você tem que é o grosso modo, né, o que a gente chama de coerência, né? Porque se ela ficar variando, né, tá? Aí na média, né, ela vai a zero, né, tá? Porque aí meio que uma coisa cancela com a outra, assim, né, tá? É mais profundo que isso, né? Tem um capítulo assim do Hash só sobre isso e aí tem minha área ali, né? Tem livros só sobre, por exemplo, como definir coerência na ótica quântica, por exemplo, né? Mas parar isso aqui, senão eu vou tá aqui epilético. Mas o lance é que você tem que montar o seu experimento de forma a garantir isso, né? Tá? Então, a interferometria, né, tem, tem que satisfazer essa condição, né? Tá? E aí, antigamente era meio complicado fazer isso, né? Enquanto que hoje em dia a gente tem uma fonte de luz coerente bem simples, né? Que é o laser, né? Tá? Então, o laser, ele é garantidamente assim, né? Coerente, né? Um certo regime, né? Tá? E aí ele, para fazer experimentos assim de interferometria e tal, né? Verificar a interferência da luz, ele é ideal, ok? E aí assim, né? A gente precisa de duas ondas, né? Duas ondas ali que têm as intensidades iguais, né? Tá? Também frequências iguais, então a gente tem que dar um jeito de dividir a mesma onda, né? Tá? Então, mas bom, isso fica para a próxima aula, ok? Então, valeu pessoal, estudem aí e até a próxima aula.